Daniel, capítulo 2, versículo 36 a 42. O texto diz assim, olha, vou pedir sua atenção agora no texto, por favor, olha. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus tem te dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino. Preste atenção nesse reino. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Ouça bem isso, olha. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Será uma parte de ferro e uma parte de barro. Curva sua cabeça, vamos orar. A palavra de Deus diz assim: peça sabedoria. Peça para quem tem para dar. Deus tem sabedoria para dar. Pai, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos, pedindo agora sabedoria. Pessoas agora estão em suas casas, vendo tudo isso pela internet, também orando, pedindo, Senhor, que a sabedoria do Senhor chegue aqui em casa. Senhor, que a sabedoria que o Senhor vai agora revelar para nós, abra os nossos olhos. Que a sabedoria que o Senhor vai derramar agora, ela seja para nós um novo momento para a nossa vida. Torne diferente as coisas da nossa vida. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim com carinho, Deus quer falar muito com você. Aleluia, glória a Deus. Gente, quem aqui tem facilidade em quebrar copo? O resto está com medo, só eu e o maninho. Gente, pensa em alguém, principalmente na casa dos outros. Tem até medo de chegar perto do copo dos outros. Quebra sozinho. Você segura na mão, quebra. Você fala, pessoal, eu não fiz nada. Você põe o copo, tec. Não, mas eu não fiz nada, né? Facilidade, dá um medo, gente, quebrar as coisas na casa dos outros, quebrar um vidro, quebrar um prato, quebrar uma... Eu recebi uns amigos na minha casa e depois do almoço eu fiz um café para eles. E na minha agitação, né, falando e conversando, e violão tocando, e o pessoal falando, a Heloísa tinha um conjunto com 12 xícaras, bonitinho, pequenininho assim, bem bonito mesmo, aquele que você guarda para visita. E aí eu peguei 6 com a mão, e falando com eles assim, conversando, e andando e falando com eles, indo lá para o fundo da minha casa, caíram 6 da minha mão. E aquilo é incrível, né? Não sobrou um inteiro, pelo menos para devolver para Heloísa. Então o conjunto de 12 virou meia dúzia. Pensa na cara de Heloísa, sorrindo para eles e olhando para mim assim, sabe? Depois que eles foram embora, eu queria ter uma conversa. Eu percebi algo, que existem coisas na nossa vida, existem coisas que a gente lida, que são frágeis, e a gente trata da mesma maneira.
Eu estava com algumas coisas na minha mão que eram frágeis, ia quebrar, e eu não dei o tratamento devido, eu tratei como se fosse tudo igual, rústico, bruto. Carreguei de qualquer jeito, levei de qualquer jeito, tratei de qualquer jeito, mas não existe. Quebra. Tema de hoje que eu queria estudar com você aqui, cuidado com a sua fragilidade. Fala aí para alguém, fala assim, cuidado, você não é de ferro. O texto que eu li, agora eu vou explicar para você. O texto que eu li foi um sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele teve um sonho, e ele ficou muito perturbado com o sonho que ele teve. E aí ele chamou todos os sábios, todos os conselheiros, até mesmo os conselheiros sábios que ele trouxe de outras cidades que ele conquistou. E ele chamou e falou: eu tive um sonho, e eu quero que vocês me deem a interpretação, a definição do sonho que eu tive. E aí alguém falou para ele: claro, conta para nós o sonho. Ele falou: não, vocês estão querendo me enrolar. Não, vocês vão contar o sonho que eu tive e vão dizer o que significa. Aí a pessoa falou: aí não, ninguém consegue fazer isso. O senhor tem que falar, o senhor vai falar o sonho, a gente vai ouvir o sonho, e aí nós vamos chegar a uma conclusão. Falou: não, papai, eu vou mandar matar todo mundo se não contarem o meu sonho. E eles falaram: não tem como, ninguém na terra consegue fazer isso. E ele mandou matar todos os sábios, conselheiros, todos, mandou matar. Daniel ficou sabendo disso. Daniel foi perguntar: gente, por que o rei está assim? Ele surtou. Aí contaram para ele, falou: ele quer que alguém diga o que ele sonhou e o que significa. E aí Daniel foi procurar o rei e falou: o senhor nos dá um tempo para nós então fazermos isso. Ele chamou os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, chamou, e aí eles oraram, pediram para Deus: Senhor, nos dê sabedoria sobre esse assunto. Senhor, o senhor está vendo, o rei vai mandar matar todos. Senhor, mostra para nós o que é isso. E quando ele falava com Deus, ele teve uma visão, ele viu o sonho, e ele entendeu que Deus estava dando ao rei instruções futuras, coisas futuras. Ele foi procurar o rei, e aí o rei falou assim: você já sabe me dizer o que eu sonhei? E ele falou assim: não, ninguém nessa terra sabe, mas há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Fale comigo assim: Deus sabe tudo. E aí ele falou: rei, o senhor é muito forte, o seu reino é um reino muito forte, muito forte. E o sonho fala das coisas futuras, e Deus mostrou para o senhor o que era. Então ele mostrou o seu reino. Depois do teu reino virá um outro reino inferior ao teu. Depois desse reino, o terceiro reino será um reino de bronze, vai governar tudo, forte também. Mas depois virá o quarto, e o quarto será de ferro, muito forte, irá destruir tudo. Será um reino muito forte. Mas tem partes que no ferro tem barro. Então vai ter partes de ferro e partes de barro. Então será uma parte muito forte, mas será uma parte também muito frágil. E eu queria ministrar isso para você essa noite. Cuidado com a sua fragilidade.
Nós temos visto nesse tempo muitas pessoas que nos espanta até, a gente se assusta, porque tinham um comportamento muito forte. Eram realmente pessoas agindo. Nós mesmos, muitas vezes, nos vemos assim. Tem dias que parece que nós somos assim, fortes. E aí, do nada, revela uma fragilidade muito grande mesmo, dá vontade de chorar. Você não aguenta. A parte frágil não resiste. E você tem visto pessoas surtando. Pessoas estão apagando, dando apagão. Pessoas estão desistindo. Porque ela está indo, ela fala, ela age. Às vezes lá fora, no trabalho, parece de ferro. Mas aí dentro de casa, revela fragilidade. E eu queria tratar com vocês essa noite. Cuidado com a sua fragilidade. Cuidado. Busque socorro. Porque pessoas estão quebrando. Pessoas que não tratam, fazem como eu. Carreguei 6 xícaras ali, bonitas, frágeis, na mão. A Eloíde falou bem baixinho assim: por que você não pôs numa vasilha? Mas a gente, na pressa, eu achei que não ia cair nunca, pus na mão e fui andando com aquilo. Quebrou as 6. A gente precisa tratar algumas questões da nossa vida que revelam fragilidade. E você, por não tratar, você vai construindo uma vida inteira. Nós homens, por exemplo, a gente constrói casa, tem filhos, agora você construiu. E agora está vivendo aí algo que você não tratou, uma fragilidade. Mas só que agora você tem família nas costas. Você tem uma esposa. Você tem filhos. Mulheres estão vendo seus maridos numa fragilidade. Maridos estão vendo sua esposa. Não estão aguentando. Nós estamos aí no desespero, vendo filhos, uma fragilidade, com assuntos que não conseguem. Estão para baixo. Eu conheci uma pessoa, algumas pessoas aqui também conheceram, um pastor, uma unção muito grande, uma unção tremenda. Eu vi, eu presenciei, caminhei do lado. Uma unção de Deus muito forte, em cima do púlpito, uma pregação parecia de ferro, muito forte, pregando, uma revelação de Deus. Eu me lembro de um culto, que Deus mostrou para ele no culto tudo que estava acontecendo, e ele falava do cima do púlpito: ó, Deus está me mostrando você, falava a roupa, ó, Deus está mostrando, você está aqui com a roupa tal, e falava: ó, você pensou essa semana em se matar, falou, você está aqui, ó, está com medo, você está passando a semana, Deus me mostrou, você fica olhando por cima do ombro, parece que tem sempre alguém te seguindo, toda hora você está pensando que alguém está te seguindo. Deus hoje vai te libertar, e Deus me mostrou você, assim, uma coisa muito tremenda mesmo. Só que havia essa parte de ferro, mas tinha a parte de barro. Aí o caráter não acompanhou. Aí começa cheques sem fundo, começam coisinhas, a ponto de vender a igreja, ir embora, fazer outra coisa, porque não percebeu que se tratasse uma fragilidade, se entendesse que não é de ferro, se entendesse que quando eu estou aqui, por exemplo, eu estou pregando aqui, ó, você olha para mim e fala: nossa, esse cara, ele não, eu sou o que sou pela graça de Deus, é a graça. Às vezes Eloíde pergunta: como é que você conseguiu subir e pregar aquele jeito lá, como é que você fez? Foi debaixo de oração, que eu sei quem eu sou, e eu sei que tem uma parte que é barro. Eu quero pregar aqui na unção como se fosse de ferro, mas eu sei que se não for Deus, se não for a graça, se não for misericórdia de Deus. Então eu queria ministrar um pouquinho com vocês hoje sobre isso.
Quantas pessoas estão perdendo, estão surtando, estão desmoronando, estão destruindo, perdendo tudo, porque não está lidando com a fragilidade, está indo, encarando, fazendo como se fosse de ferro. Mas falou, tem uma parte que é ferro, e tem uma parte que tem barro aí. Cuidado, por isso que a Bíblia diz, ela fala assim, olha, sobre tudo que se deve guardar. Por quê? Porque dele procede todas as saídas da vida. É frágil demais para você expor, pôr na mão dos outros, para os outros brincarem. Protege mais seu coração. Protege seu coração das mentiras, das ofensas, dos ressentimentos, das palavras negativas. Você já está fraco, você já está com medo, e fica rodando canal por canal procurando. Morreu quanto lá? A pedra caiu 6, agora é 8. Não, você está caçando notícia ruim. Tem gente que assiste em casa, na minha casa, por exemplo, a gente não gosta, a gente não assiste. Eu não gosto. Filme de terror, eu não gosto de pôr na minha casa. Aquele filme que você faz assim, ó. Entendeu? Aí você depois fica com medo. Depois fica assim, meu Deus, aí dobra o joelho e fica orando, Senhor. Não, você que abriu tem fragilidade, não faz isso. Você me acompanha aqui no estudo aqui? Vamos lá? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse barro. Cuidado, você pode estar achando que você é de ferro. Vamos, não, eu vou. Cuidado, fortalece essas áreas, trabalha, pede ajuda, pede socorro, protege, não deixa aberto, exposto, porque é barro, não vai resistir. Se cair, quebra. Se cair, pode não levantar mais. Primeira coisa que eu quero falar com você, para estudar com você, cuidado com a sua fragilidade. É a fragilidade do passado. Todos nós temos algo no passado que doeu, não foi bom, não saiu do jeito que a gente queria. Não deu certo. Não foi bom. Eu contei aqui várias vezes já. Várias vezes o tapa que eu levei. E por ser fraco, na época, ser muito fraco, o tapa para mim, na minha alma, foi um abuso aquilo, eu me senti impotente, mas eu fui sábio, porque se eu reagisse eu ia levar outro, que o cara era muito forte, eu era menino, fraquinho, e o cara deu mesmo, bateu para valer, e eu calei, fiquei calado, engoli aquilo. Quem imaginava que ia passar na minha cabeça um tapa daquele, que eu ia pensar um dia na possibilidade de revidar aquele tapa. Eu cresci, casei, construí minha vida, e um dia encontrei o cara que me deu o tapa. Só que eu cresci, fiquei com esse corpinho forte, e ele não cresceu. Quando eu olhei bem para ele assim, falei, olha só, rapaz, como é que as coisas são, o mundo dá volta. Já falou isso? O mundo dá volta, né? Eu falei assim, ele bateu com a mão aberta, eu vou bater com a mão fechada. Só que na hora Deus falou, mas você não é mais o menino que levou o tapa, você agora é nova criatura, você nasceu de novo, você é outra pessoa agora. Aquele menino lá, aquele lá morreu. Aquele lá, eu apaguei aquilo. Quem crê nisso? Eu nasci de novo. Então, quando eu lido com isso, eu entendo isso, que o meu passado está em Deus, e Ele curou o meu passado agora é só uma informação, não é um barro, não é mais uma fragilidade na minha vida. Eu lembro, mas não me abala mais. Eu posso agora encontrar com a pessoa, creio até que um dia vai estar aqui na igreja, e aí quando eu falar do tapa, ele falou, então foi você, né? Eu creio um dia vai estar aqui, né, ouvindo.
mas não vai me afetar. Essa fragilidade, uma das maiores pregadoras que eu já ouvi, pregou no mundo inteiro. O testemunho dela era muito forte, muito forte. Ela tinha sido lésbica e ela se converteu e começou a pregar, casou, começou a pregar a palavra, começou a pregar. Lana Holder, não sei se alguém assistiu já alguma palavra dela, muito, muito forte. E ela pregava no mundo inteiro. A agenda dela às vezes era 3 pregações num dia. Ela conta isso depois. Só que ela foi como ferro, foi muito forte, mas tinha uma fragilidade do passado que não foi tratado, curado, não foi trabalhado, não foi desenvolvido. E aí, hoje, ela voltou. Hoje ela voltou. Ela casou com uma mulher, ela voltou a ser o que era. Então essa fragilidade do passado nos deixa exposto. Isaías 43, 18 e 19 fala assim, olha: esqueçam que se foi, esqueçam, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então cuidado com essa fragilidade, lida com isso, trata isso, para você não construir uma vida inteira em cima de pés que tem ferro e barro, uma parte forte e uma parte frágil. Você pode dizer um amém? Vamos lá, outra fragilidade, fragilidade do caráter. Fragilidade do caráter, muito sério isso aqui. Isso aqui foi um problema muito sério. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha o caráter, que é uma fragilidade. A gente vai vivendo como se fosse de ferro, a gente vai vivendo sem tratar pequenas coisas. Você vê muito isso em jogador, né? O cara é jogador de futebol, nós temos um jogador aqui também, craque, e nós vai dormir, não, você não, você vai dormir ganhando salário mínimo. Aí ele faz um gol, ele marca um gol lá, no dia seguinte ele está valendo milhões, tem um contrato de milhões, não tem um caráter que acompanha algo assim, então, da noite para o dia. E aí ele se perde, porque junto com isso vem um carrão, junto com isso levam ele para festas, só tem mulheres lá, e ele não acompanha, não tem como, ele não cresceu ainda para viver isso, e ele se perde em tudo aquilo. Então agora estão dando a ele uma estrutura de ferro, mas ele tem pé de barro. Lá no sertão, onde nós vamos agora lá fazer o trabalho, muitas pessoas saem lá do sertão, muitos homens. Eu estive em casas lá no meio do mato, casa de pau a pique, 7 filhos, 10 filhos, 15 filhos. Cadê seu marido? Pastor, meu marido foi para São Paulo. Então o marido fala para a família: eu vou atrás do nosso futuro, eu vou atrás de uma segurança, eu vou atrás do sustento. Então ele sai com o ferro. Ele chega aqui, o primeiro mês ele manda o dinheiro, o segundo mês ele manda o dinheiro lá, terceiro mês a família não tem mais notícia.
ele já arrumou outra família aqui, ele já gastou dinheiro aqui, ele já começou a beber, já gastou, ele abandonou lá uma família, está lá, sozinha lá, no meio do mato lá. Então as pessoas, elas não percebem, nós não percebemos. Olhe bem para mim, nós não percebemos. O caráter se torna uma fragilidade. A gente vai vivendo como se fosse de ferro, achando que não precisa ninguém falar. Não precisa que você fale. Mas o caráter, o jeito de você não ser frágil no caráter é transparência diante de outros. Um dia uma pessoa falou para mim aqui na igreja, falou assim: pastor, a porta da sua sala tem que ter um visor de vidro. Na hora eu falei: pô, o que essa pessoa está pensando? Pensei comigo, o que essa pessoa está pensando? Mas depois eu percebi, ela estava cuidando de mim, é verdade mesmo, tem um visor lá de vidro, ó, enorme, você passa, você não precisa pôr a cara não, você passar, você vê quem está lá dentro, você vê o que eu estou fazendo. Essa transparência vai produzindo em você um caráter. Diga que você está entendendo. Quantas pessoas, vão construindo e não percebem uma fragilidade na sua vida. Caráter, ser trabalhado. 3, a fragilidade da perda. Anote isso. A fragilidade da perda. Eu vou pedir uma compreensão sua agora, por favor, tá bom? Paulo, quando ele fala à igreja, ele fala assim: falo como a entendidos. Eu vou pedir que você não julgue pelas palavras, tenta entender aí, compreende o que eu vou falar, porque é muito sério o que eu vou falar. Eu estive na casa de amigos, uma família muito amiga, muito querida, e eles me contaram que na pandemia, quando veio a pandemia, que todo mundo não podia sair de casa, eles surtaram, cada um se trancou num quarto, difícil, eles não se falavam nem entre eles, não se falavam. Chegou uma hora que houve um silêncio dentro de casa, a casa ficou deprimida, triste, ficou uma situação assim, muito ruim dentro de casa. E aí alguém teve a ideia, por favor, entenda o que eu vou falar agora para você. Aí tiveram uma ideia, falaram: vamos pôr um cachorro, vamos comprar um cachorro. Aí eles compraram um cachorro. Gente, fez toda a diferença. Nossa, o cachorro mudou a casa, mudou. Todos, hoje por exemplo, você vai lá, todos eles chegam, vão falar com o cachorro, todos, já chegam chamando o cachorro, ficaram assim, envolvidos com o cachorro de um jeito, mudou, da água para o vinho, aquela tristeza, o cachorro fez algo naquela casa que não é brincadeira, não, mudou. Os filhos, o casal, todos eles ficaram apegados. Eu fiquei preocupado. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim. E eu falei, inclusive, tinha liberdade para falar, eu falei, olha, maravilhoso isso, mas o ser humano está muito fragilizado. O ser humano, ele está trabalhando como se fosse ferro, mas ele está muito fragilizado na sua alma. O ser humano hoje não está preparado para perder, ele está, e eu estou vendo que vocês estão muito, vocês se apegaram muito, vocês estão muito, assim, é demais da conta, assim, o jeito que vocês estão. Eu estava conversando, só como eu estou conversando com você, e eu falei: esse cachorro não pode morrer. Se esse cachorro um dia fugir, é aquele que o pessoal faz assim, ó. Não pode nem pensar, né? Se a pessoa morre junto, aquilo é tudo para ela, tudo, virou um tudo na alma. Gente, não tem nada de errado você amar, gostar, não tem nada. Não anote aí, pastor Vanderlei, não falei nada disso.
Eu só estou dizendo que há em nós uma fragilidade na perda. Nós não sabemos lidar com perda. A perda. Lá no meu bairro, às vezes, eu chego assim, já é 1h da manhã, às vezes eu chego, tem gente perambulando na rua. Senhor, o que foi? O senhor viu meu gato? Eu falo, não vi nem, não estou vendo nem eu direito. Viu meu gato? Toda hora está no poste, perdeu, desesperado. Porque a gente sofre. Por favor, quem aqui não sofre? Sofre. Quantos já perderam, ficou abatido. Isso eu estou falando de um animal, que você pega um carinho, né? Põe o nome nele lá de Vanderlei. Vanderlei, cá. Né? Nunca vi um cachorro chamado Wagner. Nunca vi. O nome, Alexandre também nunca vi. Alexandre, não tem. Né? Chama lá o cachorro, aí pega, fica pegado. Olhe para mim. Eu queria falar com você que é uma fragilidade. Nós estamos vivendo como se fôssemos de ferro e não sabemos lidar com perdas. Perder um ente querido, acaba tudo. A gente não está preparado. E nós precisamos, igreja, eu falo como pastor, a gente precisa entender que as perdas da nossa vida, nós estamos vivendo essa situação na família, pessoa doente ali. A última vez que a minha sogra teve que ser levada para a UTI, o médico falou assim para a gente: vocês querem que eu dê a certidão de óbito aqui ou no hospital? Que isso? Toda hora você vive com esse momento, que você precisa saber lidar, porque senão você fica sem chão, você desmorona, você cai e não levanta mais. A alma está tão fraca, tão fragilizada, que você morre junto, você destrói tudo, você perde, cai, toda aquela estrutura cai. E aí você começa a não enxergar os vivos, quem está ali o tempo todo. Você ignora todos os outros. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos aprender a lidar. Eu estou aqui ministrando. Lidar. Você sabe, eu tenho amigos que se aposentaram do banco, eu encontrei no bar bêbado, bebendo, o dia inteiro bebendo, se perderam por causa da aposentadoria, não souberam perder aquele tempo de trabalho, não souberam lidar, aquilo era tudo, e só sabia fazer aquilo, não sabia ficar em casa, não sabia. Uma mulher uma vez falou comigo, eu levei até um susto. O marido trabalhava fora, só vinha no final de semana, e segunda ia embora. E ela falou assim: meu marido aposentou. Eu falei: nossa, que legal. Não, legal nada, o que eu vou fazer agora? Eu falei: não sei, cada um sabe o que faz. Eu não, né? O que eu vou fazer agora? Quer dizer, conviveu com ele só no final de semana, agora vou aguentar ele aqui agora 7 dias. Olha isso, a gente não sabe lidar, né? Eu vou ler um texto para você, difícil, é um texto difícil, mas eu queria que você ouvisse. 2 Samuel 12:18. É difícil, quem estava lá não entendeu. Quem estava lá falou: eu não entendi isso. Mas é um ensino, a gente vai aprender algo difícil, duro. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, porque eles comentavam lá, eles falavam. Como é que nós vamos falar isso para ele? Como é que a gente vai chegar para ele e falar para ele: morreu Davi? Eles estavam comentando. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu?
ele poderá cometer uma loucura. Olha o medo deles. Como é que a gente vai falar agora? Davi ficou caído, o tempo todo no chão. Ele jejuava, chorava, não dormia, no chão. Aí ele falou: e agora? Quem vai lá falar para ele que morreu? Ele vai pirar, ele vai surtar, ele vai fazer uma loucura. Quando eles estavam falando, Davi percebeu os comentários assim, as pessoas falando. Davi olhou e falou assim: gente, a criança morreu. E aí morreu Davi. Ele levantou, tomou banho, sentou na mesa, comeu. Quem olhou falou assim: ué, ele surtou? O que está acontecendo? Não. Começou a falar, comeu pra caramba. Aí alguém falou: Davi, desculpa, a gente não está entendendo nada aqui. O tempo todo você chorou, ficou caído no chão, a gente não conseguia falar com você, agora a criança morreu, você levanta. Aí ele fala algo difícil, é difícil. Quem já teve perda, sabe que é difícil. Mas a vida tem que seguir. Por favor, digam amém. É difícil, igreja. Eu estou ensinando algo aqui que eu tenho que preparar você. Eu tenho que ensinar você. Nós precisamos. Davi, ele foi consolar a mulher depois. E aí falaram: Davi, explica para nós, o que você fez? Ele falou: eu fiz tudo o que eu podia por ela. Tudo eu fiz. Eu jejuei, eu chorei, eu fiquei prostrado, eu pedi, eu fiz tudo enquanto eu pude. Mas ela se foi. E ela não volta mais para mim. Eu vou a ela. Eu vou viver. Vida que segue. E consolou a esposa. Teve um outro filho com a esposa, para fazer a vida seguir em frente. É difícil. Pessoas que não estão conseguindo lidar com isso. Não estão conseguindo. Estão se perdendo. A família está morrendo junto. O casamento está morrendo junto. Os filhos estão perdidos. Porque nós não estamos sabendo lidar com a perda. E eu queria ministrar isso para você. Você pedir ajuda. Você saber isso. Essa parte em mim é muito frágil. Eu sou de barro. Eu não sou de ferro. Chora. Chora. Temos psicólogos aqui na igreja. Eles sabem disso. Tem que cumprir a fase do luto. O luto tem que ser completo, né? Todas as fases do luto. Tem que cumprir. Passar por ela todinha. Chora, sem, mas levanta. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar? Tema de hoje: cuidado com a sua fragilidade. Cuidado com isso. O púlpito está perdendo gente frágil. Pastores estão se perdendo porque pensam que são de ferro. Grandes testemunhos se perdem porque pensam que são de ferro. E não sabem lidar com a sua fragilidade. Não sabem lidar. Quebra. Não resiste. Dura um tempo dura. Depois quebra. Não dura muito tempo, porque é frágil. Precisa de ajuda. Precisa de cobertura. E eu vou terminar falando duas coisas para você. Primeiro, como que a gente faz com a nossa fragilidade. Olha que coisa linda, olha. Está escrito no telão: crer que Jesus Cristo levou sobre si a nossa fragilidade. Toda ela. Olhe para mim aqui, você entende? Na cruz. Por isso que a Bíblia fala assim: tudo posso. Eu não posso, a minha estrutura não aguenta. Sou o que sou pela graça
de Deus. Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero, eu não consigo, diz a Bíblia. Eu não consigo, eu quero fazer. Eu até tento, mas eu não consigo. Mas o mal que eu estou resistindo sai, escapa de mim, meu jeito. Paulo está dizendo. Então, como é que eu lido com fragilidade da minha vida? Crer que Jesus, na cruz, Ele pegou toda a minha fragilidade, a minha dor, que eu não resisto, eu não aguento, eu não tenho estrutura, eu não suporto. Mas na cruz está gravada essa dor lá. Por isso eu posso resistir. Por isso eu posso continuar. Para nós a cruz tem que ter esse significado. Por isso que eu aceito a morte de Jesus por mim. Eu vou ler o texto para você, lindo. Isaías 53, 4 e 5. Olha o que diz: no entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Olha isso. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Eu não suportava, não tinha como, eu me conheço. Eu ia surtar, eu ia apagar, não ia. Mas Ele já levou, diga um amém. Já levou, diga um amém. Ele já tomou, Ele sabe que você não suporta, que há essa parte aí, olha, é barro, que você tem vontades, muitas vezes é de ferro, que você não, mas você tem uma fragilidade. Jesus levou sua dor, sua fragilidade, seu sofrimento, seu choro, Ele tomou sobre si. Nele agora eu me fortaleço, nele eu fico de pé, nele eu tenho consolo, nele eu me amparo. É Ele. E se eu perder, se não for Ele, eu perco junto. Mas é nele, eu me agarro a Ele, eu seguro a Ele. É Jesus. O texto diz: nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo, porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Olha essa palavra, ó. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Jesus. Você está entendendo Jesus na sua vida agora? Está entendendo porque você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós cantamos uma música aqui: Redentor, teu amor me libertou. Eu sei que a maioria canta, mas nem sabe o que significa redentor. Redentor é aquele que nos liberta. Hoje eu sou livre em Cristo. Do que eu sou livre? Da minha fragilidade, da minha culpa, da minha dor que me angustia. Ele é o meu Redentor. Por isso que a Bíblia diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Eu estou passando o que eu estou passando agora, mas eu tenho um Redentor. Eu tenho aquele que liberta da minha angústia, da minha dor, da minha fragilidade, da minha vontade de chorar. Ele me liberta, Ele me refaz. Na cruz, eu olho para a cruz, eu entendo agora. Foi isso que Ele levou. Ele falou: dá para mim, você não aguenta, você não aguenta. Eu sei, eu conheço você. Você não aguenta isso. Você está lutando, mas você não é de ferro. Você é de barro. E se você não permitir que isso, olha, crer que Jesus levou, já levou, então eu volto para Ele, a minha dor. Por quê? Porque eu creio que Ele já tomou, não é mais minha. Nele eu sou forte, nele eu posso. Sem Jesus eu não posso. Sem Jesus eu não aguento. Sem Jesus, irmãos. Por isso que você não entende às vezes por que a pessoa está bebendo. Ela está bebendo porque ela não aguenta. Ela não aguenta. Por que a pessoa está calada?
Por que ela está trancada? Porque ela não aguenta. Por que ela está usando uma droga? Por que ela está usando subterfúgios? Ela não aguenta. Jovens já pequenos estão se cortando, eles não aguentam, é uma angústia. Se cortam, se mutilam, se ferem, não estão aguentando. Não estão lidando com a fragilidade. Nós também não estamos sabendo lidar, nem com as nossas, nem com as dos outros. Nós chamamos de frescura. Nós chamamos de, não, isso aí não é nada. É sim, é uma dor, é uma fragilidade, é algo que a pessoa não está aguentando. E nós, como não sabemos lidar com a nossa, a gente trata tudo, carrega, quebra, derruba. Aí, como a gente não sabe lidar com quem está chorando do nosso lado. Mas Jesus, Ele sabe. E diz assim: Ele enxugará toda lágrima. É Jesus. E por último, para nós cearmos aqui, põe no telão para mim. Ter alguém que te ajude naquilo que você é frágil. Talvez você não saiba, mas nós pastores, nós estamos nos perdendo. Porque muitas vezes a gente não quer ter alguém, ou a gente não tem, ou a gente não procura. E aí sobe no púlpito e prega de ferro. Uau! Yeah! Mas eu sei que daqui a pouco eu vou descer do púlpito e eu sou de barro. Eu sou de barro. E você ter alguém na sua vida que te anima, que te fortalece, que te empurra, que te ampara, que te escora. As pessoas hoje, eu vou explicar para você, a fragilidade da alma faz a pessoa se isolar, ir embora, se afastar, se trancar, sair, quando na realidade ela já precisava ir trabalhando, ter sempre alguém do lado, porque você, por favor, escolhe alguém e fala muito sério para ela assim: você não é de ferro. Tem gente falando assim: eu não falei isso para você? Agora ouve o pastor falar. Você não é de ferro. Eu vi daqui, ó. Pode dar risada que eu vi daqui. Não falei isso aí. Agora tem que ouvir o pastor falar. Você não é de ferro. Por isso que eu quis te ajudar. Por isso que você tem que pedir socorro. Pede ajuda, chora. 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 Hoje uma adolescente me procurou na parte da manhã e falou: pastor, gostei do jeito que ela falou. Ela falou assim: pastor, assim, ó, você tem que entrar nesse universo, cara. Tipo assim, uma pessoa, essa pessoa está passando por um problema, mas a mãe fica falando que não é nada. Como que a gente faz? Eu falei para ela: essa pessoa está precisando de alguém que pare para ouvir. Pergunte para ela: posso te ouvir? Você quer que eu te ouça? Você quer falar? Não vou te condenar, não vou te culpar, eu quero te ouvir. Você tem que ter alguém que te ajuda naquilo que você é frágil. Aliás, esse é o grande problema da igreja. Isso é da igreja. Eu falo como um dos principais culpados. Eu sou pastor da igreja. A igreja, ela apresenta no seu ambiente um ambiente muito poderoso, no de ferro. Você olha para a pessoa do lado, você fica até com medo, porque parece que tem asa. Você já esteve do lado de alguém e você fala: nossa, isso é um arcanjo, só fala línguas estranhas e tal. Você fala: nossa, meu Deus do céu. Você fica com medo até. A pessoa fala: gente, já ficou perto de alguém que você tem medo dela, até ela pôr a mão na cabeça e falou assim: sai em nome de Jesus.
É muito poder, né? Assim, a igreja ela é muito assim, muito. É um erro nosso. A gente precisava mostrar mais a nossa fragilidade, sabe? A pessoa olhar do lado e ver que nós somos frágeis, tá? Mas Deus está tratando, Deus está fortalecendo. Por aí sim, aí nós que também somos frágeis, podemos compreender os outros. Se olhar para a pessoa do lado e entender, não é pecado. Às vezes a gente fala, isso é pecado, isso é brecha. Isso é brecha. Pode ter, fez alguma coisa. Por isso que a gente não pode nem fazer apelo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, você que tal. Que aí quem está lá fica assim, sabia. Foi para a praia. Na praia fez tudo que não podia. Nada, foi tentar descansar e não conseguiu. Foi tentar aliviar e não conseguiu. É dor, é fragilidade. É gente que está dizendo para Jesus: o Senhor conhece a minha estrutura e eu não aguento, eu preciso de ajuda. E aí a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas, suportar, compreender, tocar, orar uns pelos outros, fortalecer mãos cansadas. Aí Eclesiastes fala assim, capítulo 4, versículo 9 e 12: é melhor haver dois do que um, sempre melhor, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, acredite, cai. Por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, veja que não caia, porque cai. E olha só, o problema não é o cair, o problema é cair sozinho, porque você não levanta mais. Mas se você estiver do lado de alguém que vai dizer para você: eu estou aqui do seu lado, aleluia, aleluia. Quantos estão aqui me ouvindo hoje já tinham desistido, não iam mais voltar para a igreja? Voltaram porque alguém insistiu, alguém falou: vamos lá, desiste não, vamos lá. Que quando cai não volta. A outra ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, complica tudo, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Como é que vai dar jeito? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar, é muito difícil. Então eu queria falar para a igreja: esse ano vai ser um ano diferente. E precisamos aprender a lidar com as nossas fragilidades, gente. Nós precisamos aprender naquilo que você é frágil. Você ter alguém que cubra. O amor encobre, o amor ele não mostra, ele encobre, ele ajuda a cobrir aonde você é. Eu não lido bem com isso, eu não lido. Esse momento agora que o mundo todo está perdendo pessoas. Imagina você não poder chorar, velar o avô, a avó. O natural é um pai enterrar um filho, um filho enterrar um pai. Aí você vê um pai enterrando um filho, dor demais da conta, demais. Se a igreja que tem Cristo como a sua esperança não consegue lidar com a sua fragilidade, como é que o mundo vai suportar? Se nós não conseguimos dizer aos outros: olha, ei, chora, eu estou aqui. Jesus vai te consolar. Jesus vai te consolar, vai te fortalecer. Mas levanta, não para. E aí, todo um processo de cura. Fica de pé, igreja, fica de pé.